Nós vamos ler a palavra de Deus. O texto será projetado segundo o livro das Crônicas, no capítulo 20. Está aí, você pode acompanhar comigo na tela. Será apenas esse texto, base para a reflexão de hoje. Segundo Crônicas 20, de 1 ao 15. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas, estou falando pausadamente, Laura, para interpretar, né? Moabita, Amonita, Meunita, né? Ela tinha falado, pastor, dá uma segurada aí. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes desta terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao Teu nome, disseram. Se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde o Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, terra que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas, seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Eu queria repetir essa parte final. Na verdade, vamos repetir o versículo 15. Eu queria te convidar a que você pudesse colocar aí o seu nome e ter isso como uma verdade para a sua vida. Então eu quero, com a licença aqui de parafrasear esse versículo, lê-lo da seguinte forma: e disse: escutem todos vocês, povo de São Gonçalo, de Porto Novo. Escute, Alex, você, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Você pode repetir: a batalha não é minha, mas de Deus? Vamos lá? A batalha não é minha,
mas de Deus. Amém? O povo de Deus, irmãos, foi durante algum tempo, muito tempo, governado por reis. Durante o reinado de Saul, o reinado de Davi, o reinado de Salomão, o povo era um só, era uma monarquia, apenas para um povo. Depois, com o término do reinado de Salomão, o reino de Israel se divide em dois, o que é conhecido como o reino dividido, o reino do norte, Israel, cuja capital Samaria, e reino do sul, Judá, cuja capital Jerusalém. E nessa divisão de reinos, muitos reis reinaram o reino do sul e outros tantos reinaram no reino do norte. Alguns reis, em sua maioria, é bom que se diga, saíram da linha, escorregaram diante dos preceitos de Deus e foram maus reis, e outros foram reis que se mantiveram fiéis ao Senhor. Hoje, no nosso planeta Terra, nós temos aproximadamente ainda 40 nações que são governadas no sistema da monarquia. 40 países que existem ainda, reis que governam o povo. Só que é interessante porque o rei, claro, o reinado, sempre foi uma figura muito elevada, uma figura muito preciosa aos olhos humanos. Nesse tempo, então, tinha-se uma ideia de que o rei era uma espécie de divindade, que o rei era meio que o representante de Deus na terra. Aliás, o rei não era só instituído, o rei, ele era ungido para estar nessa posição. Então, o rei tinha uma figura de um ser quase que divino na terra, para, de alguma forma, atender aos anseios do povo. Só que a gente olha aqui para o texto, e Josafá, ele apresenta um cenário. E que cenário é esse? Um contexto de guerra. Repara no verso 1 que lemos, é um contexto de uma multidão vindo atacar Josafá, Judá. Olha aí, 3 exércitos, 3 povos inimigos se juntam para declararem guerra contra Josafá. É um contexto de vários ataques. E agora, Josafá, rei de Judá, se vê diante de 3 povos vindo contra ele, contra o seu povo, esses povos reunidos para atacar o seu reinado. Esse momento da história aqui na vida de Josafá e do povo de Judá é um contexto de vários ataques, assim como na nossa vida também. Porque se é verdade que em muitos momentos a gente luta contra um problema para vencê-lo e depois lutar contra outro, quantas são as vezes que a gente se vê frente a vários problemas? Às vezes a gente luta contra um. Às vezes, por exemplo, a sua vida profissional está ruim, mas o restante está bom. Família está bem, academicamente está tudo certo, na saúde também está bom, mas na vida profissional o negócio está ruim. Outras vezes, a vida profissional está boa, a vida familiar também, mas é a saúde que não está. Outras vezes, o trabalho está bem, a saúde está boa, mas a vida financeira não. E tem vezes que está tudo ruim. Tem vezes que o negócio pega de um lado, pega de outro, e você parece que vira um imã de problemas. Parece que você atrai todos os problemas, e aquele personagenzinho que nunca foi esquecido aqui de uma boa parte de quem está aqui ouvindo, que andava com uma nuvenzinha em cima, e para onde ele ia, aquela nuvem ia atrás, só chovia em cima dele. E ele ficava, ó vida, ó céus. Parece que às vezes a gente é essa pessoa.
cujos problemas se reúnem e parece que eles em assembleia decidem, vamos todos juntos, unidos contra aquela pessoa. E a gente tem que ficar estapeando daqui e de lá, porque é problema que não acaba mais. Josafá está nesse momento. São vários inimigos. E é diferente quando a gente enfrenta um problema, porque a gente tem tempo de traçar estratégias, a gente tem tempo de buscar força, a gente tem tempo de, alguma maneira, preparar para lutar contra aquele inimigo único. Agora, quando é pancada de todo lado, a principal e a necessidade é sobreviver. Às vezes não dá nem para lutar. O negócio é conseguir respirar e chegar amanhã. Talvez você certamente já tenha se sentido assim. Às vezes, a gente não tem nem como respirar. E às vezes, só de falar, a gente já fica com a pressão no peito. Então, dá uma respirada aí assim, ó. Joga para fora. Porque às vezes, só da gente falar, isso pressiona o nosso peito. A gente começa a lembrar, e talvez você já tenha saído até desse lugar, e já está lá na segunda, na terça, na quarta, está lá no problema da sua casa, então, ó, ei, volta para cá você agora. Agora no verso 2, a gente vai ver, e há uma máxima que diz que nada está tão ruim que não possa piorar. A gente pode ver que não bastasse o cenário que se apresenta, agora tem gente trazendo notícia, e qual é a notícia? Pessoas vão dizer ao rei uma notícia nada boa. Mensageiros informaram a Josafá. Um exército enorme de Edom vem, além do Mar Morto, contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Ou seja, não bastasse o problema que já se apresentava, agora eles estão dizendo, olha, o exército é grande, é enorme. É enorme, porque grande é o exército que vem contra nós e a gente não tem como se defender. Você conhece aquele ditado que notícia ruim corre rápido, né? E tem gente que adora ser o arauto da notícia ruim. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço algumas. Que quando não tem uma notícia ruim para dar, a pessoa fica até meio deprimida. Ela fica caçando na internet. Será que não tem nenhum terremoto em algum lugar? Será que um avião não caiu em outro? Será que não tem uma catástrofe, um tiroteio, uma chacina? E quando essa pessoa encontra algo desse tipo, ela tem o prazer de sair espalhando para todo mundo, e ela quer ser a primeira. E se você disser, já vi, ela vai ficar revoltada. Porque como pode, como ousa alguém te contar antes dela essa notícia tão ruim? Esses camaradas ou esses mensageiros vão a Josafá e parece que com a saliva escorrendo eles estão dizendo, olha, vem aí um mulão, vai dar ruim, porque a gente não tem como se defender. Essa é a tradução Nova Oliveira 2023. Não tem como se defender. Agora no verso 3, informa algo estranho, porque diz que Josafá ficou amedrontado. Josafá ficou com medo. E aí esse versículo é no mínimo curioso, porque afinal, rei não tem medo. Rei é um Deus na terra. Rei com medo, isso não existe. Pelo menos no imaginário popular daquela época, daquele povo. Rei era uma figura intransponível, o rei era inabalável, só que Josafá ficou com medo. E vamos e venhamos, quem não ficaria? Você e eu, se estivéssemos lá no lugar. Então nós vamos pensar um pouquinho nessa noite, como vencer o medo. E eu sei que todo mundo aqui tem medo. O mais valente desse auditório, a mais valente desse auditório, tem medo de alguma coisa. De repente você é muito corajoso para matar uma barata, para segurar numa serpente venenosa, ou para
pular de bungee jump a 200 metros de altura, ou para mergulhar no profundo do oceano. De repente você tem medo de tudo isso que eu falei. Mas eu sei que mesmo os mais corajosos têm medo de alguma coisa. E diante dessa situação aqui, nós podemos tirar como pano de fundo para a gente aprender de Deus como a gente faz para vencer o medo. Qual a receita que Deus nos dá? E aí eu quero, em 4 atos aqui, poder aplicar ao teu coração verdades de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, você precisa vencer o medo em alguma área da sua vida. Em primeiro lugar, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Parece clichê de crente, mas não é. Verso 3, ainda. Josafá ficou com medo, ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Olha, irmãos, quando a nossa fragilidade se apresenta, diante dos problemas que apresentam-se sobre nós, como rolo compressor, quando as circunstâncias da vida lançam a gente diante de um cenário como esse de Josafá, o medo pode fazer 2 coisas com a gente: ou nos levar para a sepultura, ou nos colocar diante dos pés de Deus. Ou o medo se torna o lacre da nossa urna, da nossa sepultura, ou o medo nos proporciona corrermos para o altar de Deus e nos colocarmos diante dele, pedindo socorro, pedindo orientação. Diz o texto que Josafá teve medo, mas esse medo não o levou para o abismo, esse medo não o levou para o desespero, esse medo fez com que ele fosse correndo para os pés do Senhor. O texto ainda diz que ele apregoou um jejum. Irmãos, a gente só faz jejum quando o bicho está pegando, essa que é a verdade. É ou não é? Quando o negócio está, a gente corre para tudo que é força. A gente vai se lançando, porque essa ideia de apregoar um jejum aqui, é que o negócio estava tão intenso, então ele na mesma proporção, ele está se lançando a Deus, ele está se quebrantando, ele está buscando a Deus com humildade, e de modo visceral. Eles estão agora negando algo da sua carne, para que eles pudessem oferecer ao Senhor e dizer: olha, nós estamos aqui buscando a Ti, Senhor, porque é muito grande a luta que nós temos pela frente. E é essa perspectiva que precisamos ter. É essa atitude que Deus quer que a gente tenha, porque nessa geração que a gente está vivendo, todo mundo tem se feito um reizinho. O que mais tem, e ainda mais, e aí puxando agora a culpa para o nosso lado, nos redutos dito evangélicos, é formatação de pequenos reis, onde você é convidado a se sentar confortavelmente e ouvir que você é inatingível, que você é muito bom, e que se não é, vai ficar. Se está por baixo, a tua hora vai chegar, tu vai ficar por cima. Que o Senhor está aqui com um cardápio de bênçãos para dar assim, sabe? Quando na verdade não. Nós precisamos descer do nosso trono, nos despir das nossas roupas reais e nos lançarmos aos pés do Senhor, porque não estamos sentados em tronos, estamos em cadeiras podres, cadeiras que não nos sustentam. E ainda que esse rei estivesse assentado num trono, o trono dele não existe mais. Então nós precisamos nos despir de todo o desejo real que habita em nosso coração, porque coisa boa é ser servido, é ou não é verdade? Nós já nascemos com vocação para sermos rei. Você não precisa ser ensinado.
Não precisa de aula de etiqueta para ser servido. É bem verdade que tem gente que não gosta de ser, mas são exceções. E bobo quem não gosta de ser servido, porque ser servido é muito bom. Servir é melhor ainda, na perspectiva de Cristo. Agora, ser servido é muito bom. Você está numas férias, às vezes juntou lá um caraminguazinho para poder pagar 3 dias lá em Búzios, lá em Cabo Frio. Pode ser até, não vou falar o nome, porque senão hoje em dia tudo está dando ruim, né? Desprezou, ela falou de Cabo Frio, falou de Búzios, e aí falou pejorativamente de tal lugar. Mas pode ser numa pousadinha em Porto Novo. Quando você chega lá e alguém vem e serve um café da manhã, você não descascou uma laranja, você não espremeu um limão, você não foi para a beira do fogo, veio um omelete quentinho para você, um ovo mexido. Não é bom, irmãos? Coisa boa. A gente já nasceu com vocação para rei. Lá em casa tem uma princesinha agora, fica do quarto e diz assim: cadê a maçã que eu pedi? E eu disse: pois não, senhora, já vai. Não me demita, por favor. Mas o seu servo irá. Chego lá, está ela, deitada sobre a cama, com o controle na mão. É YouTube, pai. Quero água. E a gente entrou num propósito lá de ensinar ela o que é vida de verdade. Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos nos despir da nossa roupa real e nos lançarmos no pó e pedirmos: Senhor, socorro, eu estou com medo. Isso precisa, irmãos, ser evidenciado na vida da igreja do Senhor. Não é essa mentalidade que Deus quer que a gente tenha, de que nós somos reis e Ele é o serviçal que está aqui para nos servir, para poder derramar bênçãos por obrigação. Isso Deus faz por bondade. A gente não está aqui para ser adulado, a gente não está aqui para ser paparicado. Quem veio hoje pela manhã sabe do que eu estou falando, né? Quem também não veio, mas acompanhou. Aqui nós estamos, irmãos, para sermos, amassados pela palavra. E a começar de mim, porque os irmãos sabem, eu falo sempre aqui, quando o pregador se afasta da mensagem que prega, ele é o mais perdido de todos. Então, quem prega, prega primeiro para si, depois para os outros. Nós estamos aqui, irmãos, para aprender de Deus. Nós estamos aqui não para que as nossas expectativas sejam atendidas. Não, se você está visitando a nossa igreja, não você especificamente hoje aqui, mas você que tem acompanhado a igreja, você até que já está aqui e de alguma forma você quer ser atendido em suas expectativas, você está na igreja errada. Existem pessoas que chegam numa igreja e dizem assim: eu estou aqui, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser atendida nas minhas necessidades. Ótimo, até certo ponto, porque até outro ponto daqui para lá, nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. Servir ao Senhor com alegria, servir ao próximo com amor. Nós estamos aqui não para que as expectativas do Alex, do José, da Maria sejam atendidas, mas para que as expectativas do Senhor sejam contempladas, sejam atendidas, porque só Ele merece, porque só Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todos nós, você e eu que saímos de casa e que nos reunimos nesse lugar, nós estamos aqui para olhar apenas para um, porque só há um nesse lugar que nós devemos olhar e nos dobrar diante dele, que é o Senhor nosso Deus, dizendo para Ele, inclusive, que estamos com medo. Eu tenho medo, irmãos. Tenho medo do que vai ser daqui para frente.
Tenho medo do dia de amanhã, porque cada dia que passa, mais maldade nós estamos vendo. Cada dia que passa, parece que mais o mundo é espremido. Eu tenho medo do que vai ser daqui a 5, 10 anos, daqui a 30 anos. Eu tenho medo. E eu tenho apresentado esse medo diante do Senhor. Porque foi-se o tempo em que pai e mãe podiam criar filho, hoje não pode mais. Foi-se o tempo em que as igrejas podiam pregar a palavra, e é bem verdade que muitas pregam tudo menos a palavra. Mas hoje não podem mais. Hoje a transmissão que está no YouTube, existem palavras que não se podem nem falar, porque senão é suspenso, porque senão é de alguma forma cortado. Ser honesto está cada vez mais difícil, porque você parece que é obrigado a ser corrupto. Você parece que é forçado a ser errado. Você tem que fazer força para ser um cidadão de bem. Porque o cidadão de bem hoje é um bobo, é o trouxa. Malandro, malandro e mané, mané. Nunca foi tão real esse slogan musical. Então, irmãos, nós precisamos descer do nosso trono, nos apresentarmos diante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e pedirmos ajuda. Josafá desce do trono, ele se prostra diante de Deus. Talvez se fôssemos eu, você no lugar do rei, a gente poderia pensar na melhor estratégia, reunirmos as forças de segurança e traçarmos objetivos ali para poder guerrearmos, mas não. Josafá nos ensina que o primeiro movimento que se faz quando tem medo é buscar ao Senhor. Então eu quero te desafiar, quando a luta chegar, antes de buscar o advogado, e busque, porque é necessário buscar. Antes de buscar o médico, e busque, porque o médico é uma bênção dada por Deus, assim como o advogado. Antes de buscar o pastor, e busque, porque precisa ser homem direcionado por Deus para te abençoar. Mas antes de buscar pelos recursos desta terra, busque ao Senhor. Segundo lugar, peça ajuda. Peça ajuda. Tem gente que cresceu aprendendo a não pedir ajuda. E vai morrer afogado e não pede ajuda. Verso 4 diz assim: e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Mas espera aí, parece um pouco contraditório pedir ajuda. Se eu quero fugir do medo, se eu quero vencer o medo, melhor dizendo, pedir ajuda parece meio paradoxal. Mas não é, sabe por quê? Porque no reino de Deus, tudo parece um paradoxo. Porque o reino de Deus, segundo a própria palavra, é loucura. Porque o reino de Deus veio para confundir as coisas sábias deste mundo. Então, no reino de Deus, diferentemente do reino da terra, porque no reino da terra, pedir ajuda é sinal de fraqueza, é sinal de incapacidade, é sinal de incompetência. Mas no reino de Deus pedir ajuda é sinal de gente sábia, é sinal de gente que sabe a sua própria condição e sabe quem é o seu Deus. Enquanto na perspectiva do mundo pedir socorro é sinônimo de fraqueza, para Deus, no reino de Deus, pedir socorro é sinal de coragem. Tem que ter muita coragem para pedir ajuda. Ainda mais numa sociedade como essa, onde nós estamos sendo bombardeados. Você abre uma rede social e está lá um pequeno vídeo com alguém encorajador e está dizendo: você ainda não conquistou seu primeiro milhão? Você ainda não adquiriu o seu helicóptero? Você ainda não comprou um terreno nas Maldivas? É assim, onde parece que a sociedade atual
se faz super-homens, ou super-heróis, super-mulheres o tempo inteiro, e onde a gente parece que é um nada diante de tanta gente, porque parece que tanta gente já está conquistando tudo e só a gente nada. É uma grande farsa, é uma grande mentira. No final das contas, está todo mundo num buraco só. Uns com a cabeça um pouquinho mais para fora, outros menos. Saiu uma pesquisa agora, há pouco tempo, nos Estados Unidos. Gente que para numa determinada ponte para cometer suicídio. E foram registrados um percentual do nível social dessas pessoas. Os carros que param lá, irmãos. Pessoas com Mustang, com Ferrari, o piorzinho Alfa Romeo, que aqui no Brasil a gente já está ultrapassado, já é um sinônimo de carro velho. Pessoas que não têm um só milhão, não, tem muitos outros, mas que estão tirando a vida, sabe por quê? Porque aprenderam que pedir ajuda é sinônimo de fraqueza. E a gente vive numa geração de coaches, e volto a dizer aqui sempre, nada contra, mas parece que todo mundo precisa ser um coach, em que você não se coloca a ouvir. Todo mundo na nossa sociedade quer falar. Ninguém abre um canal no YouTube para ouvir, só para falar. Ninguém se apresenta no dia a dia disposto a ouvir. E aí eu estou falando ninguém, claro, obviamente tem as exceções, mas num contexto geral, as pessoas estão sempre na posição em dizer o que se fazer, como se tivessem elas respostas para todas as coisas. Então peça ajuda, porque no reino de Deus, pedir ajuda é sinal de coragem. Tem gente que está sofrendo, e que às vezes até vai chorar as dores e dizer assim: no dia mais difícil da minha vida, todos me abandonaram. E a conclusão é simples. Por quê? Porque você não avisou para ninguém que aquele era o pior dia da sua vida. Porque eu tenho certeza, irmãos, que por mais difícil que seja, e por mais difícil que você possa ser, tem alguém que te ama, e que se você gemer de dor, vai te socorrer. Mas você foi treinado a não pedir ajuda, porque pedir ajuda é sinônimo de fraqueza. Outro ponto aqui importante, o terceiro, para a gente já ir caminhando para o final: reconheça a sua fragilidade. Há outra coisa, irmãos, outra coisa difícil, numa sociedade como a nossa, dos fortes, 99% de videozinho da internet, que é o que gira, né, o senso comum, são pessoas ali cantando vitória. Você abrir agora o seu celular, tem gente ali sorrindo, dançando, outro viajando, outro com aquele, chegando lá num lugar paradisíaco, outro pulando de paraquedas, e uhul, e tal, e você fica ali naquela... Porque todo mundo é forte. Ah, irmãos, coisa fácil é a gente ser forte quando a gente está no palco. E todos nós na vida temos um palco. Isso não é pejorativo e não é uma coisa ruim, não, mas todos nós desempenhamos papéis. Você pode desempenhar um papel de um professor, você pode desempenhar um papel de um pastor, você desempenha um papel de um advogado, de um cuidador, de um enfermeiro, de um vendedor, enfim, nós desempenhamos esse papel na sociedade. Mas quem nós somos de fato é aquele caboclinho, ou aquela caboclinha, que quando entra do portão para dentro de casa, põe lá seu shortinho furado, sua camisa toda torta, deita no travesseiro para dormir, é que a gente é quem é de verdade.
Na rua a gente tem que ser forte. Para os outros a gente tem que ser uma pedra intransponível. Na rua, nesse mundão de nosso Deus, a gente tem que lutar. A gente não pode ser frágil. Para pegar um ônibus, a gente tem que ter pelo menos umas 3 artes marciais de domínio assim, para entrar no ônibus. Se for o trem, então, você tem que ser faixa preta no mínimo e umas 4, 5, porque vão te empurrar, vão te esgoelar. Nessa savana que é a vida, a gente não tem oportunidade para ser frágil, mas a gente é. Verso 12: o nosso Deus não os castigará por isso. Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Olha, Josafá, irmãos, ele, para sair do medo rumo à coragem, ele precisou pedir socorro ao Senhor, ele precisou confessar o seu medo, ele precisou reconhecer a sua fraqueza. E ele precisou reconhecer a sua fragilidade. Queridos, existem pais, nesse exato momento da sociedade, que eu digo, torturando seus filhos, dizendo: você não pode ser fraco. Não me apareça aqui em casa chorando. Você tem que ser forte. Maridos torturando suas mulheres, no sentido de que elas não podem ser frágeis. Mulheres torturando seus maridos, porque eles não podem ser frágeis. E aí a gente tem uma geração que está infartando aos 18, 19, 20 anos, porque está todo mundo escondendo as suas dores, todo mundo se mostrando forte, até que o colosso tomba. Porque a gente vive num contexto em que a gente não pode dizer: olha, eu estou fragilizado, eu não sei o que fazer. Porque os ditadores de regra desse tempo dizem: não se mostre fraco. Se você se mostrar fraco, vão te engolir. Mas a gente é engolido pela mentira do diabo, de que a gente tem que ser forte o tempo todo, coisa que a gente não é, e a gente morre, literalmente. Só que antes a gente morre na alma. Tem gente do teu lado, não literalmente aqui nesse auditório, estou falando, tem gente do teu lado, caminhando contigo, falando com você, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua escola, na rua, na fila do banco. Tem gente que o coração está batendo, o pulmão está puxando ar, mas ela está morta, já morreu. Pastores, líderes, profissionais que não podem mostrar fragilidade, porque foram ensinados com a ideia diabólica de que se mostrar fraco é perder credibilidade. Dizer o que não sabe o que fazer? Como é que pode? O pastor da igreja dizendo que não sabe o que fazer? Meu Deus do céu! Josafá, irmãos, esse rei bendito, esse rei que estava ali em conexão com Deus, ele tem coragem, e ele diz: olha, eu não sei o que fazer, estou igual a vocês, vamos todo mundo junto aos pés do Senhor. Não sei o que fazer. Tem coisa que a gente não sabe o que fazer, tem coisa que a gente não sabe o que dizer. Filho, cada vez mais está difícil. Se era difícil no nosso tempo como filho, para os pais da gente criar a gente, se era difícil já no tempo dos nossos avós criarem nossos pais, esse tempo está muito difícil, porque as crianças já nascem formadas em direito, elas já nascem especializadas em recurso de processo, e tudo que o pai ou a mãe fala, elas entram com petição, elas entram com recurso. Por que não pode? E sabe de uma coisa, irmãos?
e os filhos que aqui estão? Por que a resposta? Não pode, porque não pode. Porque no final das contas, muitas vezes, nem a gente sabe que não pode. Mas como pai, como mãe, não pode. Por que não pode? Porque não pode. Mas por quê? Porque eu estou sentindo que não pode. Não sei, bateu um negócio aqui, e quando bate no pai e na mãe um negócio, é bom seguir, porque dá ruim. Não é praga de pai e mãe, não. É porque pai e mãe sente. Só que a gente está vivendo num contexto onde a gente não pode dizer para o filho: meu filho, minha filha, papai e mamãe está dizendo que não pode. Eu não sei por quê. Eu não sei o que fazer com você. Não sei. Porque tem uma ideia de que se a gente fizer isso, o filho, monta. E aí, cada vez mais o índice de filhos ficando órfãos de pais já novos ainda, e que não aguentaram a pressão da sociedade, a pressão da família, a pressão do outro, porque se você for falar com outro, o outro vai dizer assim: olha, você está fraco, mas fica quieto, fica na sua, você contou para mim, não devia nem ter contado, não fica falando aí que você está fraco não, senão acabou você, todo mundo monta, vão te engolir. E aí você sai de peito tão estufado, dizendo: sou forte. Como é que você está? Estou bem. Está tudo certo? E o coração aqui, a pressão lá em cima, níveis de glicose, triglicerídeo, colesterol, lá em cima, e você está aí: eu sou forte. Reconheça a sua fragilidade, e não é ter complexo de inferioridade não, que isso também é do capeta, coisa do tipo: mas eu não sou nada, eu estou fraco também, não é ser um trapo ambulante, porque se o contraditório é terrível, isso também é. O senso de todo-poderoso e o senso também de que não vale nada. Você tem uma festa para ir, aí a irmã bendita começa a se arrumar 8 horas da manhã, a festa é 19 horas, mas ela está se arrumando já com 12 horas de antecedência, porque ela acha que não está bem, aquele vestido já não está dando mais, está marcando aqui, acolá, ela já está achando que está com mais peso do que está, de que não tem jeito, o cabelo parece que tem vida própria, ela passa para baixo, ele vai para cima, e tal, e beleza, e ela luta ali, e ela chega na festa, finalmente. Festa essa que ela nem queria ir, porque afinal de contas ela se sente a pior das bruxas. E aí alguém chega e diz: olha como você está bonita. Ela diz: estou nada, eu sou terrível, eu sou um mulambo. Gente que chega e diz: pastor, fulano de tal passou na rua, não falou comigo, porque me acham imprestável, me acham infeliz. Não, às vezes está com problema na vista, às vezes botou colírio, às vezes é problema cognitivo, lerdeza. Eu sou lerdo. Muita gente às vezes na rua. E aí você sai como antipático, e o outro se sente com o pior dos homens. Não falou comigo, está vendo, me ignorou, porque acha que eu não sou ninguém. Não, porque se for como eu, é lerdo mesmo. Você precisa falar: ô pastor. E eu ainda, pela lerdeza e pela dificuldade ocular, vou fazer assim, tudo bom, eu não te vi. Acontece. Então, nem uma coisa nem outra, mas reconheça a sua fragilidade, reconheça, porque a gente não tem resposta para tudo, irmãos. Não temos resposta para tudo. Como a gente sai daqui agora e vai lá no INCA explicar para um pai, para uma mãe cujo filho está ali entre a vida e a morte, no aparelho respiratório?
Como que a gente explica para uma mãe, para um pai, numa UTI neonatal, cujo filho, um bebezinho, está ali vítima de uma bala perdida que veio sabe lá da onde e atingiu justamente o crânio daquela criança? Como que a gente explica? Como que a gente explica para um pai que não é crente, cuja mulher, crente fiel, morre abruptamente, e o filho, que também era um crente, pega o carro do pai, vai para a Ponte Rio-Niterói e se joga do vão central, como na semana passada, um jovem? Como explicar para esse pai? A gente não tem resposta para tudo, mas tem gente que anda do teu lado e vai dizer que tem. Tem gente que, para não mostrar fragilidade, vai ter sempre uma resposta. Não está nem aí se você vai se arrasar lá na frente, mas vai dizer para você: faz isso, não faz aquilo, faça isso. A gente não tem resposta para tudo. As lutas são maiores que nós. Então, reconheça sua fragilidade. Percebe que para vencer o medo, a gente tem que ir na contraposição do mundo. O mundo diz: quer vencer o medo? Parte para dentro, meu irmão. Cresce. Cresceu para cima de você, cresce mais. E aí o que acontece? Um monte de gente que resolveu crescer está pequenininho, embalado num saco preto, porque é isso que é o fim do homem. É ou não é verdade, irmãos? Passa 3, 4 anos, vai lá fazer exumação do corpo, que sobra um saquinho preto, com o valente, com a valentona, que às vezes está naquele saco preto muito antes do que deveria estar, porque não reconheceu que era frágil, enquanto poderia reconhecer. É equilíbrio. Equilíbrio. Não é sentimento de inferioridade, não é sentimento de superioridade. A gente precisa combater a síndrome do vira-lata, mas a gente também precisa combater a síndrome do pitbull. Então, nem uma coisa nem outra, meu irmão, minha irmã. E para terminar, em quarto e último lugar, tenha consciência de quem é a batalha. O texto vai dizer, no verso que terminamos, 15, e ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Sob a lógica do mundo, irmãos, funciona assim: se é pela força do nosso braço, a coisa pode dar certo ou não dá certo. Pode dar e pode não dar. A grande crise do salmista no Salmo 73 é a prosperidade dos ímpios. Porque você pensa bem, vai um crente com a sua biblinha na mão, andando no sol escaldante, mas aqui, como em São Gonçalo, mesmo com sol tem lama na rua, é um fenômeno interessante. Não importa o tempo que parou de chover, teve chuva há 2 anos atrás, tem poça de água na rua. E está aquele sol escaldante e o crente está com a Bíblia na mão, indo para a igreja ou voltando dela. E de repente vem aquele camarada com um carro de R$500 mil, tocando aquela música obscena. E de repente ele passa justamente na poça d'água e molha o crente. O crente olha, joelhinho todo ralado de oração, e diz: é Deus. Tem razão o salmista do Salmo 73. Eu aqui, roendo um osso, servindo ao Senhor, sendo fiel, e esse abençoado, olha a vida dele. Sabe por quê? Porque na força do nosso braço a gente pode ir até conquistando coisas. Mas como eu disse de manhã, quem disse que vencer é sempre bom? Que vencer é sempre positivo?
Citei o exemplo de manhã de Jefté, que com a luta que ganhou, teve que exterminar o seu maior bem, matar um filho, matar uma filha. Então, vencer nem sempre é sinônimo de vitória, de fato. Se fosse, esses carrões lá dos Estados Unidos não paravam na ponte. Quem tem uma Mustang, um Jaguar, uma Ferrari, convenhamos, não tem problema de dinheiro, é ou não é verdade? Um IPVA desse carro é o que a gente gasta de carro na vida inteira, em manutenção, em combustível. Esses camaradas, essas mulheres, não precisavam, por tanta vitória que tem, cometerem tal ato. Então, vencer nem sempre é sinônimo de real vitória. Então, pela força do nosso braço, a gente pode vencer ou não vencer. Agora, quando as nossas batalhas deixam de ser nossas para serem do Senhor, só há um caminho: a vitória certa no nome de Jesus. Porque a luta não é mais nossa, a luta passa a ser de Deus. Mesmo que o exército inimigo seja maior, mesmo que a gente não tenha respostas para tudo, mesmo que nós possamos nos sentir amedrontados, mesmo que a gente possa expor a nossa fragilidade, essa luta vai ser vencida, porque quem assume a luta é o Todo-Poderoso, é aquele que se chama pelo seu nome, é aquele cujo nome faz vibrar a terra, é aquele que tem todo o poder, que não perdeu batalha alguma. Essa luta não é sua, essa luta é do Senhor. Vários reis foram para o trono, mas foram destronados. Várias monarquias poderosas reinaram, mas sucumbiram. Vários povos poderosos caíram, mas há um trono que continua inabalável, que é o trono do Todo-Poderoso. Louvado e exaltado, bendito, santo, poderoso, cheio de glória, cheio de verdade, é o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome que basta ser pronunciado para que trema o céu, a terra e o inferno, porque no nome de Jesus está todo o poder. Então, se a luta que a gente entrega para Ele, não importa mais qual seja, grande, pequena, porque a verdade se estabelece, a luta já não é mais nossa, a luta é do Senhor. Eu quero te convidar a entregar essa luta que você tem lutado ao Senhor, reconhecendo a sua fragilidade. Reconheça que você não sabe o que fazer, e a prova de que você não sabe o que fazer, que eu não sei o que fazer, é que a gente já tentou muita coisa. A gente fica cansado de tentar. Quem aqui já cansou de tentar? Levanta a mão, por favor. Pode levantar. Amém. Que bom que você não está com reservas de mostrar sua fragilidade. Eu estou dizendo aqui, irmãos, tem muita coisa para a vida dessa igreja, eu não sei o que fazer. Pastor, e agora? E agora? Ora por mim. Vamos orar junto, vamos buscar o Senhor. Eu não sei, mas o Senhor me ensina que eu não preciso saber, que basta entregar na mão dEle, porque a vitória é certa. Porque tudo que a gente tenta, coisas dão certo, outras erradas, mas tudo que Deus toca, só há um caminho no final, é vitória. O que a gente precisa é entregar para Deus. Eu quero te convidar nessa noite a abrir mão da sua própria força, a abrir mão da fortaleza que você é. A gente ouve muita gente dizer: quero ver o que vai ser dessa família quando eu não estiver mais aqui, quero ver dessa empresa quando eu for embora, quando eu me aposentar, quero ver essa igreja se eu for embora.
sabe o que vai acontecer? Com a empresa, com a família, com a igreja, vai continuar tudo como sempre foi. Na tua casa, se for você o homem, se for eu, irmãos, daqui a pouco tem outro lá, vai repreendido em nome de Jesus, que vá a ela primeiro e não eu. Mas irmãos, não adianta essa coisa de florear o negócio. Ela diz, eu no caso nunca mais, eu digo, pelo sim, pelo não, vai você primeiro. Vem outro bonitão, sentar no sofá que você comprou, ver a televisão que você pagou. Televisão boa, hein, mulher? Foi o falecido. Tadinho, lutou tanto. Lá na empresa, você faz tudo. O dia que você não vai, todo mundo vira de perna para o ar. Seu patrão diz, eu não sei viver sem você. Mas no dia que você tiver, meu amado, com a coroa de flores no peito, no dia seguinte já tem outro lá, e o patrão diz assim, eu pensei que aquele infeliz fosse bom. Era me dando prejuízo. Já foi, que Deus o tem em bom lugar, mas você que é o bom. É assim que é, irmãos. É assim que é. É a vida. É a vida. Não é porque as pessoas são ruins, não. É porque a vida tem que seguir. A gente chora, a gente lamenta, mas depois o dia tem que seguir, a banda tem que tocar, o desfile tem que continuar. E é assim. Mas o Senhor está nessa noite dizendo para mim e para você, não tenha medo. Eu estou contigo. Eu te fortaleço. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, Deus é amor. E a palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo medo. Que Deus nos abençoe para a glória do seu nome. Amém.